Então, gente, estamos aqui mais uma vez na nossa aula de desenvolvimento web. Vamos falar um pouquinho sobre usar funções em PHP. Acredito que é uma das últimas aulas gravadas também. Estamos concluindo, né, o nosso período letivo e concluindo o nosso inventário. Então, já vimos praticamente tudo que tinha, o que estava planejado, né, que era para ver no ano. E vamos lá. Primeiramente, o que são funções? Funções são estruturas de código que podem ser executadas em determinados momentos no código. Então, você pode pré-definir uma função, que ela é uma estrutura de código, e você pode reutilizá-la em algumas outras partes do código, não necessariamente no mesmo arquivo em que ele foi criado. Vamos dar uma olhadinha na prática, porque é mais fácil de entender e já vamos aprendendo a fazer de fato, certo? Então, aqui eu tenho a documentação aqui em PHP de funções. Aqui tem as partes de funções definidas por usuário. Então, é possível o usuário definir uma função. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Quem tiver interesse pode dar uma olhadinha aqui. Tem um pouco mais de embasamento teórico e a parte técnica eu mostro aqui para vocês agora. Também tem a parte de argumento de funções. Eu vou abrir isso daqui para mostrar para vocês sobre os argumentos. Então, também vou mostrar no código à frente, mas já vão com esse conceito aqui na cabeça. Então, os argumentos, ele é as informações que são passadas para dentro de uma função. Então, aqui diz o seguinte: informações podem ser passadas para as funções através da lista de argumentos, que é uma lista de expressões delimitadas por vírgula. Os argumentos são avaliados da esquerda para a direita. Tá, professor, mas o que é isso? Vamos ver então. Eu estou aqui já com o localhost aberto. Eu vou abrir a nossa pasta lá. O meu champ aqui já está rodando o servidor Apache. E vou para a pasta do htdocs. Aqui eu já criei uma pastinha chamada funções, mas não criei arquivo ainda. Vou criar um arquivo aqui, um arquivo qualquer, e vou mudar a extensão dele para PHP. Vou colocar exemplo.php. Caso você não saiba como fazer isso, gente, no Windows você tem que ir lá nas configurações e permitir visualizar extensões desconhecidas. Então, se você vir aqui na parte de pesquisa aqui, digitar extensões desconhecidas do sistema, ele vai te mostrar lá onde você consegue ativar isso. Eu às vezes crio arquivo assim, às vezes eu crio pelo editor de texto. Assim eu acho que é mais rápido um pouquinho. Porque aqui precisa de abrir um arquivo primeiro, depois salvar e etc. Vou aqui para localhost. Dentro da nossa pastinha aqui de funções vai ter o nosso arquivo exemplo.php. Vou deixar ele aqui aberto, nada vai acontecer por enquanto. Então aqui PHP, vamos criar nossa estrutura mínima. E vamos declarar a nossa primeira função. Então, para declarar uma função, basicamente a sintaxe é function. E agora você vai dar um nome a essa função. Essa função aqui eu vou chamar ela de escreva nome. E entre parênteses, essa é a estrutura. Agora, dentro de chaves, eu vou colocar o que ela vai fazer, certo? Então, essa função aqui, ela vai dar uma mensagem na nossa tela dizendo o meu nome, certo? Vamos dar um eco aqui e vamos dar a mensagem: olá, seja bem-vindo, Paulo. Vou colocar só lá Paulo para ficar menorzinho aqui. Eu consegui aumentar a letra um pouco para ficar melhor de ler, certo? Então essa função aqui, chamada escreva nome, ela não recebe argumento nenhum, porque ela não tem parâmetro nenhum. Então, vejam bem, quando eu declaro, eu defino os parâmetros que ela vai ser usada. Quando eu chamo a função e de fato ela será executada, aí eu passo os argumentos, que são os valores. Eu vou salvar aqui, eu vou atualizar e vocês vão ver que nada vai acontecer. Então aqui, ó, ao atualizar a página, nada acontece, porque essa função ela foi declarada, mas ela não foi usada, certo? Então agora eu vou fazer de fato com que o PHP execute essa instrução aqui que está dentro de uma função. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar ela, chamar escreva nome, vou colocar entre parênteses, todas as funções têm
esse entre parênteses, e ponto e vírgula. Então, aqui nessa linha, executará a função que foi definida. Então, a função ela foi definida um bloco de código aqui, né? O nosso bloco aqui ele só tem essa linha, só tem essa instrução. E ao chamar ela, ela será executada. Então, essa daqui é uma função sem parâmetros e também ela vai ser chamada aqui sem passar argumento nenhum para dentro do parêntese, que é o que é separado por vírgulas, caso tenha mais que um parêntese, que tenha mais que um argumento, conforme foi visto lá na definição do manual do PHP. Então, aqui agora, quando eu atualizo a página, perceba que ele coloca aqui, ele executa o que está aqui dentro desta função. Então, essa daqui é a função que seria sem argumentos. Vamos colocar aqui uma função que será mais dinâmica. Agora, ela poderá receber um nome diferente e executar aquele nome, e mostrar aquele nome diferente. Então, eu vou excluir aqui onde eu estou chamando ela, para não criar nenhum tipo de... para não confundir ninguém. E vou colocar aqui uma função só olá, certo? É que agora eu vou definir que ela tem um parâmetro. Esse parâmetro ela é uma variável. Que parâmetro é esse? Eu vou colocar aqui um parâmetro chamado nome. Esse nome da variável aqui é um nome de variável. Como vocês viram, como vocês já sabem, o nome de variável ele pode ser definido do jeito que você preferir, da maneira que ficar mais intuitiva para você. Certo? Então, essa função agora ela vai receber um parâmetro. O parâmetro, o que é o parâmetro? É o que ela vai receber. Ela vai receber um nome. Então, quando ela for executada, eu vou ter que passar um nome como argumento desta função. Aqui eu vou concatenar agora o olá com o nome, com essa variável aqui. Eu vou até copiar ela aqui e colar aqui. Certo? Então, aqui eu vou salvar o arquivo e vou apertar F5 aqui. O que vai acontecer? Nada, porque a função ela não está sendo executada. Essa função aqui ela foi definida, mas ela não está sendo usada. Agora vamos usar ela de novo. Escreva nome. Agora, para usar ela, eu tenho que passar aquele parâmetro. Esse parâmetro aqui de nome, ele pode estar guardado dentro de uma variável, ele pode vir do formulário, ele pode vir de qualquer outro meio. Aqui eu vou passar ele como um valor fixo, como um string, né? Vou colocar Paulo. Chamar a função e ponto e vírgula. Agora, ao atualizar a página, eu tenho Olá, Paulo. E se você tem lá e você chama essa função de novo, isso aqui é a parte de você reaproveitar bem o seu código, porque você não precisa de colocar sempre a função. Aqui está sem espaço, né? Vai acabar escrevendo um nome na frente do outro. Mas para entender que você pode reutilizar o código, porque aqui nós só temos instrução, mas pode ser que você faça todo um algoritmo dentro da função, você verifique uma média, você verifique se é maior, se é menor, e depois você vai lá e executa. Então, assim, isso resume demais o seu código. E para você dar manutenção, se você quiser alterar a mensagem, você só altera nesta única linha, você não precisa de alterar em tudo. Então aqui, né, escreveu tudo junto, como eu tinha falado. Deixa eu dar aqui concatenar aqui. Ver se assim resolve. Pronto, então veja bem, para você resolver o problema, você não precisa de mexer numa parte do código. Se você quiser mudar a sua mensagem, você mexe só lá na função. Como por exemplo, agora você não quer mais olá, você quer bem-vindo, você vai mudar em um lugar só e vai mudar a mensagem em todos os lugares. Então assim, é bastante interessante o uso de função. Eu vou apagar esse daqui e vou mostrar um outro exemplo. Tá? Então, por exemplo, se você quer calcular uma média, vamos criar uma função para calcular média. Function calcula média. Entre parênteses, abre chaves, fecha chaves. Aqui dentro agora nós vamos fazer. Ah, mas o que eu quero nessa função? Eu quero só calcular a média? Certo. Para calcular uma média, o que eu preciso? Eu preciso de receber as notas. Vocês concordam? Que não tem como eu calcular uma média se eu não tiver as notas. Então, vamos adicionar aqui as variáveis para nota, né? A N1. Agora vamos usar mais de um parâmetro, né? Vamos usar N2 e N3. Então, vou separá-los por vírgula, $N2, vírgula, $N3. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar uma variável média, vai receber os valores de N1 mais
os valores de N2 mais os valores de dólar N3, de todas as variáveis, né? E dividir por 3. Como nós sabemos que na matemática a divisão tem prioridade, então nós temos que forçar aqui essa precedência para que some tudinho primeiro e que depois faça a divisão por 3 para calcularmos uma média. Então, quando nós chamarmos esta função, nós precisamos de passar valores para calcular a média. Então, vamos chamar ela aqui, calcula média. E agora nós vamos executar esta função. Mas esta função aqui ela ainda não está escrevendo, né? Então temos que dar um echo aqui, colocar a média ponto média para concatenar. Dólar média. Vamos calcular a média. Para calcular a média nós temos que passar esses valores aqui que eram os nossos parâmetros, temos que passar um argumento aqui para ele agora. Então vamos supor que a nossa nota seja 6, 8 e 10. 6, então, passei esse primeiro parâmetro. Vou passar o outro, 8. O N2, então, é 8. E o 10, que seria o N3. Ponto e vírgula, salvo e executo. Então, está aqui a nossa mensagem. A média é 8. Então, entre 6, 8 e 10, né, a média será 8, está calculando certo. E é basicamente isso de função. Dá para fazer, por exemplo, uma função para escrever o seu nome. Poxa, receba o nome na função e passe para cá. Ou então você pode colocar até junto aqui mesmo. Deixa eu diminuir aqui para caber. Vamos colocar mais um parâmetro aqui na função, chamado nome. Então aqui agora também vai usar o nome. Aqui também vai ter que receber um nome, certo? Aqui junto, vamos colocar aqui a mensagem, a média do, vamos concatenar aqui, dólar nome, concatenar de novo, colocar um e a média. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. E ao chamar a função agora, vamos passar o nome da pessoa também que tem essa nota. Colocar aqui Paulo. E executar. Faltou só um espacinho aqui, né? Vamos salvar aqui e vamos atualizar de novo. Ah, faltou outro espaço aqui. Assim mesmo, de concatenar texto, você tem que executar e ver se ficou certo. Então, a média do Paulo é 8. Então, se eu quiser calcular a média de mais alunos, eu não preciso de ficar reescrevendo todo o código aqui de novo. Eu posso simplesmente chamar ela de novo. E mudar aqui as notas dos alunos, né? Do Pedro e a nota da Ana. Vou mudar as notas aqui, né? Só para não ficar o mesmo valor. 10 aqui também. E aqui vai faltar também um BR agora, né? Vamos concatená-lo aqui também. Vou colocar um BR aqui para quebrar a linha. E ficar mais organizado um pouquinho. Usando aquele conceito da gente usar o código, formatar ele em um só lugar. E aí se você usar essa função aqui 100 vezes, ela vai funcionar 100 vezes igual. Se você for fazer isso daqui 100 vezes, também agora você vai falar, se você já tem um nível de programação mais avançado um pouco, você fala, professor, mas tem um jeito mais fácil ainda de fazer, se for para 100 pessoas. Sim, tem, mas por enquanto vamos ver isso daqui. Então, basicamente é isso, gente. A ideia de função é usar, é praticar, depois que você entende o que realmente é um parâmetro e o que é um argumento, né? O que é o valor que aquele parâmetro vai receber, fica bem fácil. E por enquanto é isso, gente. Eu vou passar uma atividade para a aula de cookies que eu fiz e também passar para essa daqui também, certinho? Mas bem tranquilo de fazer, não se preocupem.